Você caiu na pegadinha do prejuízo bilionário da Suzano, né? Fique até o final do vídeo que você vai aprender de uma vez por todas, porque não se deve analisar lucro e prejuízo de empresas cíclicas. Possuir ações de boas empresas é a única forma que você tem para alcançar a riqueza. Essas empresas lhe pagarão dividendos que serão soldados a lutar pela multiplicação do seu patrimônio. Pessoal, então vamos iniciar a análise do resultado do quarto trimestre de 2024 da Suzano. Suzano que é uma empresa que produz celulose, né? Ela produz e negocia celulose. Portanto, a primeira observação é que a Suzano é uma empresa cíclica, pois ela está inserida no ciclo de mercado da celulose. Portanto, vocês têm que ficar muito atentos que variações no preço da celulose vai interferir diretamente no resultado da Suzano, assim como a variação cambial. Por quê? A commodity que a Suzano negocia, ela está atrelada ao preço do dólar, de forma que a variação cambial gera reflexos diretos nos resultados da Suzano. Portanto, empresas cíclicas são empresas extremamente voláteis, são empresas perigosas, que o investidor iniciante deve tomar cuidado ao se posicionar. Se posicionar, tem que ter uma fatia muito pequena de seu portfólio, tá? Tem que fazer um bom gerenciamento de risco. E aqui, como sempre, isso é sempre uma regra, pessoal. Sempre que nós estamos falando de empresas cíclicas, é sempre a mesma coisa. Sempre que sai o resultado, o que toma conta das manchetes é que as empresas tiveram prejuízos bilionários, assim como estão trazendo aqui pra gente. E todas as vezes isso acontece, tá? Infomani e a Valor trouxe que a Suzano teve um prejuízo de quase 7 bilhões de reais. O investidor mais iniciante, a hora que vê isso daqui, fica desesperado. Fala, como assim a minha investida? Um prejuízo de 7 bilhões de reais? Eu nem sei quanto dinheiro é isso. Mas efetivamente, gente, o que significa um prejuízo ou um lucro para a Suzano de 7 bilhões de reais? Absolutamente nada. Absolutamente nada, pessoal. Nós vamos ver que as métricas de lucro e de prejuízo não devem ser utilizadas para empresas cíclicas. São métricas extremamente poluídas, porque são métricas que utilizam de alguns ajustes contábeis que podem significar que a empresa, na verdade, não teve prejuízo. Tá? Mas, por uma questão de atender às normas contábeis, ela teve que inserir em seu balanço alguns dados que levaram a um prejuízo sem ter prejuízo. Vocês vão entender esse conceito ao longo do vídeo. Tá? Então, vamos iniciar aqui analisando os dados financeiros da empresa Suzano. Inicialmente, nós vamos analisar a receita líquida. Para vocês lembrarem, né, as receitas líquidas é tudo aquilo, é o faturamento, tá? Tudo aquilo que decorre da atividade operacional da Suzano, descontados aqueles tributos diretamente ligados à operação. Tá? Então, aqueles tributos que incidem sobre a prestação do serviço final ou a venda do serviço final, eles já vêm descontados aqui na receita fixa, aqueles custos fixos. Tá? E, portanto, significa o que a Suzano ganhou efetivamente das suas, como resultado das suas atividades. Tá? Então nós vemos aqui que a receita líquida da Suzano é uma receita líquida que é crescente. Tá? Ela, no ano de 2023, apresentou uma receita de 40 bi, no ano de 2024 fechado 47 bi, um crescimento anual de 19% e um crescimento trimestre sobre trimestre de 37%. Portanto, um crescimento muito positivo da Suzano. Ela vem apresentando um crescimento de receita paulatino, um crescimento consistente. Nós passamos a segunda linha, que é a linha de EBITDA, né? Nós temos que lembrar que o EBITDA é um passo seguinte à receita líquida, tá? Ela parte de uma análise da receita líquida, descontados os custos operacionais. Portanto, aqui se nós fôssemos fazer uma analogia para empresas cíclicas com os lucros, com o lucro líquido que geralmente nós usamos para analisar empresas, seria como se fosse, com muitas aspas, o lucro líquido das empresas cíclicas, tá? Porque aqui nós estamos analisando a saúde da operação, ou seja, a saúde operacional da empresa. O EBITDA é que nos dá essa dimensão. E aqui nós vemos que o EBITDA da Suzano, ele também é crescente. Tá? No ano de 23 ela apresentou um EBITDA de 18 bi, no ano de 24 ela apresentou um EBITDA de 23 bi, um crescimento ano após ano de 31%, expressivo, e um crescimento aqui frente ao trimestre semelhante de 2023 de 44%. E frente ao terceiro trimestre de 2024, uma estabilidade. Tá? Portanto, o EBITDA anualmente vem mostrando uma melhora bastante expressiva da Suzano. Tá? De forma que aqui na margem EBITDA nós conseguimos capturar esse aumento de 4 pontos percentuais, que para uma empresa do porte da Suzano é bastante coisa. E aqui nós chegamos no resultado financeiro líquido. O resultado financeiro, ele é o grande motivo pelo qual vocês não devem analisar lucro em empresas cíclicas. O resultado financeiro, ele é composto por despesas financeiras mais receitas financeiras. As despesas financeiras são todas aquelas obrigações que a empresa tem que pagar decorrente daquilo que elas contraíram como dívida. Tá? São despesas decorrentes de dívidas, de forma bastante genérica, para vocês entenderem. No geral, isso daqui é dívida contraída e juros. Geralmente o que mais pesa nas empresas são os juros. E as receitas financeiras são o contrário disso. São aqueles resultados financeiros de obrigações contraídas pela empresa, obrigações financeiras, que geram não uma despesa, mas sim uma receita financeira. Por exemplo, investimentos. Muitas empresas possuem investimentos. Peguem as seguradoras, por exemplo.
Por lei, as seguradoras devem ficar sentadas em cima de dinheiro, porque a lei determina que elas têm que fazer uma reserva, ou seja, elas têm que ter um caixa. Esse caixa das seguradoras, elas investem esse caixa. Então, compram, por exemplo, renda fixa. Os juros que essa empresa recebe como forma de rendimento desses investimentos são receitas financeiras. Por quê? A atividade principal da empresa não é fazer investimento. No entanto, o caixa que ela tem, que ela fez investimentos, gerou receitas financeiras. Da mesma forma, as despesas financeiras, quando são maiores do que as receitas financeiras, trazem resultados negativos aqui no balanço. O problema que vocês têm que saber, e que é a causa desse prejuízo da Suzano, é que essas dívidas, elas são contraídas. Vamos colocar, por exemplo, terceiro trimestre de 2024. A Suzano foi lá e contraiu $100 de dívida. Ela contrai dívida. Geralmente as empresas cíclicas elas possuem dívidas atreladas ao dólar. Tá? Acontece que quando chegou o quarto trimestre de 2024, aqui o dólar estava precificado a R$ 5,20. Quando chegou o quarto trimestre de 2024, o dólar estava precificado a R$ 6,00. Notem que a dívida que a Suzano contraiu continua sendo $100. No entanto, quando a Suzano contraiu essa dívida lá no terceiro trimestre de 2024, ela teve que fazer o registro contábil dessa dívida. E essa dívida ela tem que ser traduzida em real para constar do seu balanço. Ou seja, no terceiro trimestre de 2024, a sua dívida era de R$ 520, já que ela contraiu $100 a 5,20. Quando chega o quarto trimestre de 2024 e o dólar está precificado a R$ 6,00, as normas contábeis, existem os CPCs, que são os comitês de pronunciamento contábeis, assim como existe, por exemplo, o IFRS. O que são isso? São normas que as empresas devem seguir para fazer os seus dados contábeis. Tudo isso daqui são dados contábeis. Esses dados contábeis, eles devem seguir regras. E essas regras determinam que as dívidas devem ser precificadas no trimestre correspondente àquele resultado. Portanto, aqui, se nós estamos analisando um resultado do quarto trimestre de 2024, as dívidas da Suzano, por exemplo, no nosso caso aqui de $100, devem ser precificadas ao nosso tempo aqui do quarto trimestre. Portanto, quando houve a variação do dólar para R$ 6,00, a dívida da Suzano foi reprecificada para R$ 6,00 o dólar. Portanto, uma dívida de 520 se tornou uma dívida de R$ 600. Nesse exemplo, nós temos uma diferença de R$ 80. O que as normas de prática contábeis determinam? Que a Suzano pegue esses R$ 80 de diferença e lance no seu balanço como um ajuste contábil. Por que é um ajuste contábil? Porque essa reprecificação da dívida da Suzano deve ser computada em algum lugar. E entra aqui no resultado financeiro. Portanto, vejam que esse resultado financeiro, por que ele veio negativo em 15 bilhões? Porque a Suzano contraiu lá atrás uma dívida a $1 de 5,20 e essa dívida foi reprecificada a $1 de R$ 6,00 e essa diferença foi jogada aqui no balanço como resultado financeiro. Acontece que as empresas possuem cronogramas de amortização. E aqui está o cronograma de amortização da Suzano. Ou seja, esses R$ 80, vamos manter os R$ 80 do exemplo, que são a diferença do ajuste contábil, eles não foram pagos ainda pela Suzano, aqui em 2015. Por quê? A dívida dela possui um cronograma de pagamento de mais de 10 anos. Ou seja, o que ela deve ter pago em 2024, na verdade nós estamos analisando 2024, né? Portanto seria anterior. O que ela deve ter pago desses R$ 80 a mais pela reprecificação da dívida deve ter sido R$ 5,00. Lá embaixo nós conseguimos ver isso. Ou seja, o que isso nos diz? Que esses R$ 80 que ela teve que inserir no seu balanço, que na verdade são 15 bilhões, né? Por obrigação legal, é um ajuste contábil que nós chamamos de sem efeito caixa. Por que isso daqui é sem efeito caixa? Porque a Suzano não pagou 15 bilhões de reais. Esses 15 bilhões de reais, eles serão diluídos dentro de um cronograma de pagamento de mais de 10 anos. Ou seja, se hoje esses 15 bilhões estão precificados para $1 de R$ 6,00,
Será que ao longo desses 10 anos de cronograma de pagamento o dólar se manterá a R$6? Por exemplo, se em 2026 o dólar cair para R$5, a Suzano pode, a depender se for uma atitude que eles julguem interessante ou não, pode chegar e quitar uma parte dessa dívida. Na verdade, de 15 bilhões, essa dívida caiu para muito menos do que isso. Portanto, vejam que a simples obrigação legal que determina que a Suzano coloque no seu balanço a reprecificação da dívida eterna dela faz com que apareça um prejuízo de 15 bilhões que ela não teve que pagar. Não teve efeito caixa. Portanto, quando nós analisamos as empresas como a Gerdau, que possuem esses ajustes contábeis, decorrentes de variação cambial e que também podem decorrer de variação de preço de estoque, por exemplo, pensem que aqui no terceiro trimestre a Suzano tinha estoque de celulose. E esse estoque, quando foi precificado no balanço, estava precificado a uma celulose de $500. No quarto trimestre, a celulose caiu para 400. A mesma coisa acontece. O simples fato do estoque ter sido reprecificado cria a obrigação de que a Suzano coloque no seu resultado, nos seus dados financeiros, de que essa diferença do preço da commodity causou um prejuízo para a Suzano. Mas, na verdade, se a Suzano não quiser vender aquele estoque por 400, ela não precisa. Ela pode esperar voltar para 500 ou para 600 e vender o seu estoque, que, na verdade, causou um ajuste contábil nos seus dados financeiros, um aparente prejuízo. Só que como ela não escolheu vender aquele estoque, ela esperou o preço subir, ela não teve esse prejuízo. No entanto, no balanço vai estar mostrando prejuízo. Imaginem vocês, investidores que possuem uma ação que vocês compraram por R$20. Ela caiu para 10. Você teve prejuízo? Se você não vendeu, não. É exatamente a mesma coisa. Imaginem que se existisse uma lei que falasse que se a ação que você comprou a 20 e ela caiu para 10, você tivesse que declarar prejuízo, é isso que acontece com a Suzano. Se você comprou a 20, ela caiu a 10, depois você esperou ela voltar para 30 para vender, na verdade você teve um lucro de 50%. No entanto, naquele momento que a ação caiu para 10, você teve um prejuízo. Mas você não vendeu, então o prejuízo não foi efetivado. É exatamente a mesma coisa que acontece com a Suzano e com as outras empresas cíclicas. É por isso que você não deve analisar empresas cíclicas por lucro ou prejuízo. Porque esses ajustes contábeis, que geralmente não possuem efeito caixa, eles não têm nenhuma capacidade de efetivamente trazer prejuízo para a empresa. Portanto, aprenderam de uma vez por que vocês não devem usar lucro para avaliar empresas cíclicas? Bom, se eu não devo usar então lucro, o que eu devo usar para avaliar empresas cíclicas? Vamos chegar lá. Vocês devem avaliar a operação da empresa. Ok, como eu avalio a operação da empresa? Primeiro, os dados operacionais simples. As vendas de celulose e de papel. Nós vemos que aqui as vendas são crescentes. Ou seja, operacionalmente falando, a empresa está legal. Mas, se vocês quiserem aprofundar um pouco mais, o que vocês podem avaliar? Primeiro vamos na demonstração de fluxo de caixa. Depois nós vamos no livre. O fluxo de caixa da empresa, ele nos mostra o resultado operacional da empresa sem aqueles dados que poluem a nossa análise. Portanto, aqui nós vemos o caixa líquido gerado nas atividades operacionais. Ou seja, a atividade da empresa, quanto que está gerando de caixa líquido para ela? É esse dado que vai nos mostrar. No quarto trimestre de 2024, a atividade operacional da empresa gerou para ela 6 bilhões de reais. Enquanto o mesmo trimestre em 2023 gerou para ela um caixa líquido de 4,5 bilhões. Portanto, operacionalmente falando, tirados todos aqueles dados que poluem a nossa análise, a empresa teve uma melhora exponencial. Se nós formos analisar o ano fechado de 2024 contra o ano de 2023, ela passou de um caixa líquido da sua operação de 17 bi para um caixa líquido de 20 bi. É mais do que 20% de aumento do seu caixa gerado pelas suas atividades operacionais. Portanto, aqui nós vemos uma empresa que, operacionalmente falando, está apresentando uma melhora consistente. Se vocês quiserem ir um pouco além dessa análise, vocês podem analisar o fluxo de caixa livre. O fluxo de caixa livre, vocês pegam o EBITDA dessas empresas, aqui nós estamos analisando a Suzano, né? E vocês conseguem, a partir do EBITDA, lembrem, o EBITDA é a receita líquida descontados os custos operacionais. A partir do EBITDA, vocês conseguem saber quanto ela investiu em investimentos, que são os CAPEX, né, que são divididos entre CAPEX de manutenção ou CAPEX de investimento. O que é o CAPEX de manutenção? Pô, quebraram as máquinas da Suzano. Teve que colocar dinheiro para consertar essas máquinas. Isso é CAPEX de manutenção, é necessário. O CAPEX de investimento é a aquisição de novas máquinas, por exemplo. É tudo aquilo que a empresa faz para melhorar as suas operações. Enquanto de manutenção é apenas para manter as suas operações.
Portanto, quando nós vamos avaliar o fluxo de caixa livre, nós pegamos o EBITDA da empresa e descontamos aqueles custos necessários, aqueles custos decorrentes da atividade, como, por exemplo, o CAPEX total, capital de giro, pagamento de impostos. Isso, vejam, que não é uma decisão da empresa se vai pagar ou não. É obrigado. Ela deve pagar impostos. Portanto, para avaliar o que sobra para a empresa efetivamente, nós devemos descontar esses custos obrigatórios, esses custos recorrentes. Tá? Na verdade, aqui no fluxo de caixa livre recorrente eu falo sobre o CAPEX, tá? Eu fiz a distinção sobre o CAPEX de investimento e de manutenção, porque isso é importante, vai ser importante daqui a pouco. Após descontados esses custos do EBITDA, nós chegamos ao fluxo de caixa livre da empresa, que é efetivamente o que sobrou depois da sua operação. No quarto trimestre de 2024, o que sobrou para a Suzano foi 1.214 bilhão. O que sobrou para a Suzano no ano de 2024, depois da sua operação, na verdade foi um prejuízo de 7 bilhões. Acontece que aqui nesse prejuízo, nós devemos lembrar que nós inserimos o CAPEX. Lembrem aquele parêntese que eu inseri agora há pouco sobre a diferença de CAPEX? Pensem que existe aquele CAPEX de manutenção, ou seja, que ele é recorrente, não tem como a empresa escolher fazer ou não. Se ela quiser manter com as suas máquinas em funcionamento, ela deve fazer manutenção. Por outro lado, existem aqueles CAPEX de investimento, ou seja, de melhorar a sua operação. Portanto, nada mais lógico que se nós quisermos avaliar a operação desta empresa, nós devemos incluir o CAPEX de manutenção, mas excluir o CAPEX de investimento. Porque o investimento não é um custo recorrente. Ele não acontece todos os meses, todos os trimestres na empresa. É um investimento que a empresa está fazendo, esperando colher um proveito futuro disso, um resultado. Portanto, se nós quisermos analisar o fluxo de caixa livre ajustado, que é o que a empresa efetivamente recebeu, nós devemos somar o CAPEX de investimento. Porque aqui nós não tiramos o CAPEX total, ou seja, manutenção mais investimento, depois nós reinserimos o de investimento, e aí nós chegamos no fluxo de caixa livre ajustado. Outra coisa que nós inserimos, o pagamento de dividendo de JCP ao acionista. Isso daqui não é obrigação legal. As empresas não são obrigadas a pagar dividendos. Portanto, se nós quisermos saber quanto teria sobrado para a empresa depois das suas operações de tudo pago, é o fluxo de caixa livre ajustado, que é o que a Suzano já traz aqui pra gente. Ou seja, a Suzano no ano de 2023 teve um fluxo de caixa livre ajustado de 13 bi. No ano de 2024, de 11 bi. Aqui nos trimestres isolados, nesse que nós estamos analisando, ela teve um fluxo de caixa livre ajustado de quase 4 bilhões de reais. Percebam a diferença de você saber analisar uma empresa cíclica? Enquanto aparentemente a empresa estava dando prejuízo, conforme nas chamadas, aqui vocês estão vendo que mesmo a empresa pagando todas as suas obrigações, pagando impostos, pagando capital de giro, comprando tudo que era necessário, ela teve um resultado operacional limpo para ela de 4 bilhões de reais. No entanto, as manchetes dizem que ela teve um prejuízo de 7 bilhões. Essa é a importância de você usar os dados corretos. É por isso que eu digo que para você analisar empresas, você tem que saber utilizar as ferramentas. De nada adianta você utilizar ferramentas erradas, que são utilizadas, por exemplo, para se analisar banco, para se analisar uma empresa cíclica. ROI. Não serve de nada você utilizar o ROI em empresas cíclicas. Porque conforme tiver o momento do ciclo do mercado, o ROI vai estar 100. Em outros momentos, o ROI vai estar negativo. Isso não quer dizer nada. O que você tem que analisar em empresas empresas cíclicas, é se a sua operação está redondinha. E os dados nos mostram que a operação da Suzano está linda. Principalmente porque nós estamos em um momento com celulose não muito favorável, uma celulose mediana. Alguns dizem que com mais upside do que downside. E mesmo assim ela vem gerando um fluxo de caixa livre de 3,9 bilhões. Querem fazer uma conta simples? Que pode dizer se a empresa está bem precificada ou se ela pode ter um bom retorno para o acionista? Nós vamos pegar o fluxo de caixa livre anual, do último ano fechado, ou seja, de 2024, e nós vamos dividir pelo valor de mercado da empresa hoje. Portanto, nós vamos pegar 11 bilhões e vamos dividir pelo valor de mercado. E aí, para chegar na percentagem, a gente vai multiplicar isso por 100. Portanto, nós chegamos em um valor de 15%. Ou seja, o preço de tela de hoje da Suzano, que se não me engano está ali por volta de 58, 59 reais, significa que quando você compra uma ação da Suzano por 58 ou 59 reais, você está ganhando anualmente 15% deste preço que você depositou nesta ação. Ou seja, a empresa está te retornando em fluxo de caixa livre, ou seja, operacionalmente falando, o dinheiro limpo da empresa, 15%.
Por que isso é importante? Porque geralmente empresas cíclicas possuem uma precificação por volta de 10%. Essa métrica que nós acabamos de calcular, ela se chama fluxo de caixa livre. O pessoal chama de FCL Yield, tá? Ou seja, remuneração pelo fluxo de caixa livre. O fluxo de caixa livre da Suzano nos preços atuais retorna para o acionista 15% da sua operação líquida, operação livre. Com muitas ressalvas, tá? O que eu vou dizer agora, com muitas aspas, é como se fosse um preço sobre o lucro, um PL de uma empresa tradicional, de um setor tradicional. Por exemplo, uma empresa com PL de 10 significa que você está comprando 10% dos lucros ao ano daquela empresa. Ou seja, ao longo de 10 anos, essa empresa te retornaria em lucros o preço que você pagou nela. O FCL Yield é basicamente o mesmo cálculo com o fluxo de caixa livre de uma empresa cíclica. Portanto, o preço de tela de hoje da Suzano corresponderia a um PL que traria ali um retorno anual de 15%. Ou seja, um PL bem menor do que 10%. Próximo ali a casa dos 6% de cabeça. Que é uma precificação muito adequada para uma empresa do porte da Suzano. Querem ir um pouco além? Imaginemos, por exemplo, que esses 15% de FCL Yield, vamos supor que a empresa daria um payout de 50%. Ou seja, 50% do que ela gerou de forma líquida, ela daria ao acionista. O acionista receberia um dividend yield de 7%. 7,5% para ser mais exato. Notem, isso é muito importante, que esse cálculo do FCL Yield que nós acabamos de fazer, ele não considera nenhum tipo de crescimento. Tá? Lembrem-se que nós estamos pegando os dados fechados de 2024. No entanto, a Suzano, ela acabou de investir 22 bilhões em 2024 e 20 bilhões em 2023 para uma operação que entrou, que foi entregue agora no começo de 2025. Portanto, imaginem, se hoje você está comprando uma empresa a R$ 58,00 com FCL Yield de 15%, baseado nos resultados de 2024. Portanto, se esse número aqui melhorar, consequentemente, esses 15%, se melhorar em 2025, né, 2025 para frente, esses 15%, na verdade, que a gente está precificando é com base no passado. Não considera nenhuma melhora. De uma empresa que acabou de entregar uma fábrica absurda. Praticamente uma das únicas nos seus moldes no mundo. Ou seja, isso nos mostra que, operacionalmente falando, a Suzano é uma empresa que está muito bem. Gostei muito dos resultados operacionais da Suzano. Principalmente em se tratando de uma empresa que detém praticamente um monopólio e que possui 100 anos de existência. Se você não sabia dessa jogada do prejuízo da Suzano, que não significa nada, agora você sabe. Deixe aqui nos comentários, deixe sugestões para novas empresas para serem analisadas, deixe seu feedback geral e até a próxima. E não esqueça, uma vez formado o seu exército de dividendos, será questão de tempo até que os juros compostos lhe tragam a riqueza.